Hello, Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone aqui no canal, onde hoje iremos falar sobre o seu arco mais recente, o arco focado no espaço, no pai de Senko, o arco de Byakuya, por conta de que, sem dúvidas, Byakuya entra para os melhores pais dos animes. Esse arco foi muito informativo, ele foi muito engraçado, ele foi muito emocionante, a gente teve muitas coisas que eu vou querer falar, que eu vou querer destacar com vocês. Eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei, porque finalmente estamos voltando a falar de Dr. Stone. Então, acontece que esse arco virou meu arco favorito, pelo fato de que eu gostei, digamos, de como eles informaram como a civilização conseguiu sobreviver, sendo que era para todos terem sido petrificados. Eu também gostei, digamos, que da relação do Byakuya lá e da Ririan, porque eu já tô shippando o casal, isso mesmo que você ouviu. E além do mais, ela virou uma waifu nova, porque é assim, ou Haru shippa casal, ou Haru cria waifu, ou Haru faz os dois. Então Dr. Stone tem mais um ship e tem mais uma waifu, pelo menos da minha opinião. Mas então vamos conversar, porque basicamente esse arco foi muito legal, só que eu ainda tenho que falar sobre a Ruri, por conta de que eu quero destacar a parte que ela levou um fora do Senko, e quero falar sobre o final do episódio 17, porque Tsukasa-chan ga kuru. Então vamos falar sobre Dr. Stone e seu arco mais recente, seu episódio mais recente, mais conhecido como As Lágrimas Emocionantes de Senko. Então vamos começar logo a falar sobre o raio verde, o raio da petrificação, por conta do que há duas informações ao menos relevantes que já podemos destacar. Primeira, começou na América do Sul, por conta de que o Byakuya foi muito inteligente em utilizar o truque que aprendeu de seu filho. Utilizando-se da média de tweets de trás para frente, ele calculou a distância, ou seja, digamos que os últimos tweets publicados, então o último foi mostrado de quem foi petrificado, e assim fazendo esse cálculo ele chega ao resultado que começou a radiação na América do Sul e depois foi para ao redor do mundo. Então isso é algo muito importante, porque começou na América do Sul, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quem realizou esse fenômeno, por conta do que? Eu não acredito que teria sido um fenômeno natural, que tipo veio da natureza. Provavelmente alguém criou a petrificação, ou seja, essa pessoa que criou fez isso na América do Sul e foi petrificada junto, ou essa pessoa fez de fora da Terra e petrificou o planeta inteiro, por conta de que, se você notar, somente o planeta Terra foi petrificado. Nós vimos que Byakuya conseguiu sobreviver, afinal ele estava no espaço. Então é isso que eu quero ressaltar no momento atual sobre o raio verde da petrificação. Primeira informação, só petrificou o planeta Terra inteiro, não outros locais ao redor do espaço sideral, podemos dizer, ou quem estava fora da Terra. Segundo ponto importante, começou na América do Sul essa radiação e depois foi ao redor do mundo inteiro. E isso é muito importante porque seria relevante o Senko investigar isso na América do Sul, mas eu acredito que eles não vão focar essa parte, mas tipo, focar na pessoa que realizou isso, talvez eles foquem. Mais uma vez, eu acredito firmemente que alguém fez esse fenômeno, mas isso talvez a gente descubra só com o final da primeira temporada. Mas tendo falado, acredito que dessa parte que eu achei muito importante, agora podemos falar sobre outras partes que foram interessantes do episódio. Acredito que eu vou começar a falar sobre a Ruri e o Senko, afinal ele se tornou o novo chefe do vilarejo, e daí falamos sobre o Byakuya, que sem dúvidas foi Subarashi. Vamos ressaltar o Pena Oshiri, digamos que o fora que a Ruri levou do nosso querido gênio do Stawardo, do Senko, por conta de que vemos que o Senko se tornou o chefe do vilarejo, ele derrotou o Giro, acontece que o Chromo ficou desacordado, então acontece que ele teve que aceitar isso e ele se casou com o Ruri. E o mais engraçado é que na mesma hora, ele mal se casou, ele já se divorciou, por conta do que? O Senko fala: ah é? Vocês não vão deixar eu fazer meus experimentos pra beber com vocês? Então não vai ter comemoração, porque agora a gente não está mais casado. Então, para o espanto de todos, digamos que Senko foi a primeira pessoa a se casar e ter o término mais rápido no mesmo dia e talvez na mesma hora. Sem dúvidas, foi muito engraçado porque o Senko só quer saber disso aqui, ele queria produzir esse remédio, porque pelo tempo de vida a Ruri não iria sobreviver muito, então ele estava com pressa. Então, sem dúvidas, foi muito engraçado essa parte e eu tinha que destacar porque a Ruri, digamos que levou um fora do Senko e basicamente ele havia aceitado o casamento, mas ele também ao mesmo tempo terminou. Ou seja, podemos dizer que Senko é o cara, ele só dispensou a sacerdotisa mais bonita de Dr. Stone. Mas para todo caso, já tendo falado dessa parte, porque eu ri demais quando isso aconteceu. Basicamente, digamos que a Ruri já fica surpresa, ele aceitou, ele vai se casar comigo e depois ele dá um foda nela. Como você não vai rir com isso? Digamos, olha, eu acho que o Senko ele poderia ter pensado com calma, mas também a gente sabe que a Ruri é do nosso querido Chromo, é o melhor chip nessa parte, embora eu chip bastante Kohaku e Senko. Mas tendo falado, digamos que do foda da Ruri, e a gente sabe que o Senko nunca iria ficar com ela por conta do Chromo, eu acho que eu tenho que destacar como aconteceu isso, porque o Giro, ele iria tentar se casar com a Ruri, porque ele não entende bem os sentimentos dos outros. E acontece que com o suporte do Chromo, digamos que o Senko utiliza-se do ângulo da distância da ciência e ele acerta o bastão e faz com que o Giro fique, digamos
que com umas dores internas que foram umas dores que ninguém desejaria para o seu próprio companheiro, não é mesmo? Então acontece que com o Guido derrotado, com o Chromo, digamos que aliviado de ver que Aruri vai se casar com alguém bem, acontece que nem o Senko foi escolhido, né? Ele foi o único que ficou consciente e avançou para a próxima fase. Então acredito que tendo falado dessa parte que foi muito engraçada, vamos falar agora sobre a cura da Aruri. As partes mais bonitas, mas envolve It também essa parte, por conta de que a parte mostrando a Aruri, digamos que ela finalmente correndo fora do vilarejo, mostrando que ela é parecida com a Kohaku, que ela não gosta de seguir certas ordens, foi muito interessante, porque mostra que ela era obrigada porque ela continha uma doença, ela tinha a posição de sacerdotisa, mas agora ela estando, digamos que saudável, ela não vai obedecer totalmente às ordens. Então acredito que ver a cura da Aruri foi muito interessante para a obra como um todo, e eu admito que eles introduziram muito o It nessa personagem, porque a forma como o Senko, digamos, colocou o remédio na boca dela, a forma como o Senko examinou o corpo dela, já mostra que ela é a waifu que vão utilizar para It. Não acho um problema, acho que é uma personagem gentil, calma, doce, e cabe bem para ser papel de It em alguns papéis importantes, afinal ela é sacerdotisa. Então espero muito da Aruri ainda para o longo da obra. Acredito que agora devemos falar sobre uma das partes mais emocionantes já da primeira temporada de Dr. Stone, porque sem dúvidas foi uma parte que quando eu li no mangá, vi na adaptação em anime, eu fiquei emocionado, por conta do que as lágrimas de Senko eram reais, eram lágrimas frágeis de alguém forte, eram lágrimas de alguém que vai sentir saudade de uma perda irreversível, por conta de que ele não vai conseguir salvar essa pessoa, pois ela não foi petrificada, ela foi morta pela causa do envelhecimento. Então acredito que Natsukashi, como o Senko falou, que saudade é o que resume o que ele sentia, por conta de que acontece que a gente viu, né, o Byakuya, ele conseguiu dar um ótimo presente para o Senko, ele deu companheiros que serão extremamente necessários, como o próprio agradece. Só que acontece que dessa mesma maneira que ele deu descendentes para que o Senko continuasse, digamos que com laços fortes, que ele tivesse ajuda na reconstrução da civilização, ele sabe que não poderá ver Byakuya novamente, afinal Byakuya já foi morto há milhares de anos. E isso é muito bonito porque a obra coloca uma perda muito importante, porque há várias perdas na obra. Há várias pessoas que já tiveram os corpos quebrados durante a petrificação, só que há pessoas também que já foram mortas pela passagem do tempo, talvez pela petrificação ter sido realizada, ele foi despetrificado, só que agora ele já foi morto. Então eu acredito que foi muito importante porque mostra vários tipos de perda para a obra, só que são perdas importantes, e essa questão da perda é algo que Dr. Stone soube desenvolver agora, que há perdas que infelizmente nunca terá um meio de salvar, porque diferente da petrificação que Senko encontrou o meio de curar, não tem como ele criar um líquido, um fluido de reviver uma pessoa que já foi morta. Então infelizmente foi uma parte dramática, mas foi uma parte necessária, porque mostra que há perdas importantes para o próprio protagonista e que infelizmente ele não vai conseguir curar, mesmo que ele reconstrua a civilização novamente. Então particularmente foi uma das minhas partes favoritas, isso que colocou as perdas envolvendo o Byakuya e o Senko. Mas vamos continuar falando um pouco sobre o Byakuya e seus companheiros, e daí a gente fala sobre a mensagem dele para Senko. Acredito que o Byakuya é aquele personagem inteligente, é aquele personagem engraçado, é aquele personagem determinado, por conta de que são só algumas das características que a gente nota dele. Eu acredito que ver, digamos, o estímulo que o Senko deu criando um traje para que ele conseguisse nadar bem é a causa que fez com que ele fosse aprovado, pois assim ele ficou determinado a, digamos, a treinar seu físico, a melhorar as partes que ele ainda não era bom. Então foi muito bom ver que foi o estímulo de Senko que fez com que Byakuya fosse para o espaço. E acontece que vemos que indo para o espaço ele conhece vários companheiros. Acontece que eu devo já falar do chip por conta que a Ririan e eles têm uma boa química. A gente viu eles durante a espaçonave lá, enquanto eles estavam no satélite, que eles conversavam bastante. A gente viu depois quando eles estavam, digamos que na Terra de volta no Star Wardo, os dois, a relação bem próxima que eles tinham, digamos que a afeição, eles conversavam bem informalmente, digamos como se fossem bem amigos ou até mais que isso. Então na minha opinião, não tem como, é um chip que eu vou criar e eu espero que tenha sido criado, eu espero que tenha rolado uns beijos, espero que eles tenham tido crianças. Eu acho que isso até não aconteceu, mas eu realmente queria. Para todo caso, a gente talvez saiba isso no mangá spin-off de Dr. Stone, porque já está sendo publicado. E pelo capítulo 1 que eu já li, eu vi que tem umas diferenças dessa parte que foi mostrado no arco. Então já vale a pena, se você quiser ver algumas diferenças do arco do anime e do mangá, vale a pena você ver o mangá spin-off de Dr. Stone. Lembrando que é focado somente no Byakuya e nos seus companheiros. Então, para todo caso, eu estou muito ansioso e torço para que foque no romance. Isso eu quero mesmo ver. Mas para todo caso, acho que já ressaltei o chip aí, Ririan e Byakuya. Ela é uma wife maravilhosa. Digamos que ela é a Ruri cantora, é a Ruri de 3.700 anos atrás. Mas sobre isso a gente fala só daqui a pouco. O que eu posso dizer é que eu gostei bastante, então, da relação que foi mostrada, não só deles, mas como de todos. Digamos que
como eu posso dizer, o clima bem de família, o clima de amigos, que eles eram os únicos sobreviventes e eles deveriam continuar, digamos que a civilização, eles deveriam salvar toda a humanidade. Então ter visto isso foi muito bom, porque o pai do Senko foi o primeiro, digamos, a querer ir sozinho. Ele queria ser a cobaia, digamos, para ver se eles poderiam voltar para a Terra ou não. E acontece que foi mostrado, né, que não havia várias espaçonaves. Então foi realizado quem foi antes, foi mostrado que a gente viu foi Shamiro, a gente viu que eles quase foram mortos, daí o pai do Senko ficou mais de 10 horas remando para salvar eles. Então, sem dúvidas, o Byakuya é muito engraçado, muito divertido, mas muito determinado. Para todo caso, acredito que eu falei tudo que eu queria dele, porque eu volto a falar dele daí em relação com o Senko. Vamos falar então do Shamiro, que eu acho que é o personagem mais relevante, porque eu acabei já falando um pouco da waifu, digamos que da Ririam. Então, Shamiro, o personagem que, digamos, não tinha família, não tinha laços, mas ele se sentiu influenciado pelo Byakuya e vimos que como sobrevivente ele criou uma família, criou amigos e digamos que ele realmente se sentiu próximos. Não é à toa que a despedida dele para Byakuya por ter pego pneumonia foi muito emocionante. Ele fala que ele não pôde falar algo por conta de que eles tiveram todos esses problemas, mas o ramen que ele comeu estava umai, estava muito bom. Então essa parte foi de emocionar porque o Byakuya está determinado e ele fala, a gente ainda vai voltar para o ponto que a humanidade comeu o ramen no espaço. Então sem dúvidas a morte, digamos que a despedida, digamos que o desenvolvimento do Shamiro foi rápido, mas foi muito destacável na minha opinião. Mas para todo caso, concluindo, vamos falar da waifu, vamos falar da nossa querida Ririam. Podemos começar falando sobre sua característica principal, que é a Utao, ou melhor dizendo, Kashu, ou seja, cantar, cantora. Por conta de que ela realmente tem uma carreira, digamos, como cantora profissional, só que ela foi, digamos que para o espaço, ela foi a algum trabalho, tanto que a gente viu que ela fez raibos lá do espaço, da espaçonave, foi muito engraçado de acompanhar isso, mas foi muito bonito porque mostraram o passado dela, como ela teve várias dificuldades, como era a vida dura que ela vivia, até ela conseguir, digamos que ter o sucesso dela na música, mostrou o primeiro toca-discos dela, mostrou como ela ficou comovida, como ela se esforçou, como ela queria encantar a todos com sua música. Então basicamente eu acho que foi muito bonita essa parte porque mostra o sonho e o objetivo de alguém e que ela conseguiu cumprir seu objetivo. Então eu acredito que a Ririam é uma personagem, uma waifu de destaque. Para todo caso, acredito que já podemos concluir falando que o Byakuya queria que o Senko ouvisse ela cantando. E acontece que infelizmente isso não acontecerá, por conta de que eles já foram mortos. Mas podemos crer que o sonho de Byakuya continuará através de Ruri, por conta de que a Open foca, digamos que numa cena da Ruri diante de multidões, diante de várias lanterninhas, que parece aquelas lanterninhas de Raibu Nippon-jin. Então podemos dizer que a Ruri ama cantar? Podemos dizer que a Ruri manifestará o sonho de Byakuya e Senko ouvirá a voz de Ririam, só que dessa vez através de sua descendente? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe, né, como ficou o mundo, a internet, aplicativos como lá o YouTube, entre vários outros. Pode ser que com a criação, a volta da internet, o Senko consiga ver talvez clipes que já foram publicados antes. Mas a gente vai ter que esperar para ver se isso realmente vai acontecer, não é mesmo? Mas para todo caso, eu acredito que o sonho continuará, só que através da Ruri e Senko ouvirá a voz dela. Eu acho que isso me baseando pela Open, mas acredito que vai ser mostrado. Mas vamos ser calmos e talvez aconteça. Mas agora vamos falar da mensagem de Byakuya para Senko. O que me deixou confuso durante o episódio foi a parte que focaram nos 100 contos. Por conta do que? Foi a parte emocionante que a gente viu a mensagem do Byakuya para o Senko, algo que eu já vou falar, mas eu acredito que soou confuso pelo fato de que a Ruri já sabia sobre os 100 contos, ela já sabia sobre o Byakuya, só que acontece que porque o Byakuya colocou em minerais, a gente viu que o Chromo coletou minerais, ele soube dessa história, mas esses 100 contos já não foi passado de sacerdotisa para sacerdotisa, então soou meio confuso. Se você entendeu essa parte melhor, me diga nos comentários. Mas para todo caso, o que eu quero ressaltar é que independente, digamos que foi passado de geração em geração, a ideia foi muito inteligente de a humanidade saber sobreviver através de historinhas que foi colocado em Nihongo, porque o Byakuya tinha dificuldades em colocar isso em Eigo. Então foi muito bonita essa parte, porque ele realmente pensou no futuro e como as pessoas poderiam sobreviver, e ele ainda deixou uma mensagem para seu filho, porque ele sempre acreditou com sua fé inabalável que o Senko voltaria, ele salvaria a humanidade. E agora vamos continuar, vamos falar da mensagem de Byakuya para Senko. Não pensa de a rápida mensagem, mas que nos emociona e gera lágrimas como gerou para Senko, por conta de que vemos que Byakuya diz: Yo Senko, eu estou muito bem, embora eu já deva ter morrido provavelmente quando você foi despetrificado. Bom, meu presente basicamente são companheiros. Os meus presentes do espaço que eu havia prometido para você são esses descendentes que ajudarão você a reconstruir a civilização do zero.
Independente da dificuldade que você tenha, Senko, você é o único capaz de conseguir fazer isso. E eu acredito que você vai conseguir salvar a humanidade, pois você é o único que poderá fazer isso. Então, basicamente, foi uma mensagem rápida, teve mais alguma coisa que foi mostrada no episódio, mas eu ressaltei aqui o importante e foi uma parte muito emocionante para mim, na minha opinião. Eu acho que ter visto essa mensagem, ter visto a fé de um pai para um filho, a fé de Byakuya para Senko, foi de emocionar, foi de encher nossos olhos de lágrimas, por conta de que a gente viu que essa mensagem foi de uma fé inabalável, de alguém que acreditava que a humanidade iria voltar em algum momento, que o gênio iria renascer. Ele confiou nas habilidades do Senko desde pequeno, ele sabia que o Senko seria capaz de achar um meio de curar ou reconstruir a civilização, e para isso ele já deixou companheiros para darem suporte. Então foi sem dúvida essa parte mais emocionante. A gente viu que o Senko está visitando o túmulo do Byakuya, ele está diante, digamos, falando com seu pai, Natsukashi, que saudade, ele mostra suas lágrimas, mas nesse momento ele vê que ele não tem tempo para ficar assim, ele já enxuga as lágrimas, ele agradece os presentes da ciência e acontece que ele já questiona Gen, porque ele voltou para o vilarejo e ele já pergunta: diga, mentalista, o porquê do motivo de você ter vindo para cá, o que aconteceu no Império Tsukasa. E nesse momento o episódio acaba, se conclui para a surpresa de várias pessoas e para a felicidade de Senko, porque nesse momento o Gen já diz todo, como pode-se dizer, talvez com medo, talvez querendo causar um impacto, ele fala: Tsukasa-chan Kuru, Tsukasa e seu exército estão vindo para cá. E assim o episódio acaba com o Senko falando: está na hora deles conhecerem o reino da ciência. Sem dúvida, esse episódio muito emocionante, meus queridos. Acredito que eu ressaltei tudo de importante que eu queria falar sobre o arco de uma forma bem rápida. Eu acho que Byakuya é o melhor pai dos animes. A Lilian teve um passado sofrido, mas mostrou que seu sonho, seu objetivo foi forte o suficiente, que ela conseguiu realizá-lo. Acredito que ter visto, digamos, que eles foram, digamos que querendo ou não, os fundadores da volta da civilização, isso foi muito importante. Ter visto o Senko como novo chefe do vilarejo foi uma das partes mais engraçadas ao longo dos episódios. E agora a gente vai ver a postura dele, porque ele como novo líder, ele tem, digamos que o respeito e admiração da maioria ou de todos exatamente. Então veremos o que irá acontecer. Para todo caso, a cena do Gen bebendo a Cora foi uma das melhores cenas, porque vemos também a cena de alguém que sentia falta de algo. A gente vê a cena de alguém matando a saudade, de alguém vendo que o impossível foi possível. Então foi muito bonito aquela cena. Eu não lembro se o Gen teve lágrimas em seus olhos, mas particularmente foi uma cena que a gente gostou, porque a gente gosta do Gen. Então particularmente foi uma cena de destaque. Para todo caso, se sua pergunta é: Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Para o próximo episódio de Dr. Stone, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos a Star Wars, como já disse o título. Finalmente Império Tsukasa e Reino da Ciência irão se enfrentar pela primeira vez, ou melhor dizendo, irão se reencontrar. Afinal, veremos que todos saberão agora da volta de Senko, que ele está realmente vivo. Então vai ser muito importante essa parte. A gente vai ver como é que o Gen vai controlar a situação, porque ele é um duplo agente, então a gente não sabe a maneira como ele vai se mostrar talvez nessa situação. Para todo caso, promete ser interessante e assisti-lo a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata na